Olá, turma, que é o professor JB. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar números decimais e fracionários na reta numérica. Essa semana temos como tema Meus superpoderes. A reta numérica ela deve seguir alguns passos e critérios para que seja construída corretamente. Esses passos determinam também se uma reta que possui números pode ser chamada de reta numérica ou não. São eles: escolha uma reta e nela escolha um ponto que será chamado de origem. A esse ponto atribua o número zero. Escolha um sentido positivo para essa reta. Por exemplo, em uma reta horizontal, podemos escolher o sentido da esquerda para a direita, como sentido positivo. Isso significará que um número maior sempre será colocado mais à direita. O resultado dessa ordenação é que os números positivos ficarão à direita da origem. Escolha uma unidade de medida e comece a colocar os números nela. Então, observe a reta numérica. Aqui nós temos primeiro o ponto de origem, que é o zero. Temos aqui o ponto de origem, que é o zero. E os números estão em sequência. 1, 2, 3, 4. O número, quanto mais à direita do zero, maior esse número será. Representação de um número natural na reta numérica. Essa é a representação geométrica do conjunto dos números naturais até o 4. Então, nós temos aqui, os números, e quanto mais à direita o número natural, maior ele é. Então, nós temos aqui o número, o ponto de origem, que é o zero, e os números, quanto mais à direita esse número estiver, maior ele vai ser. Observe aqui, esse exemplo e vamos completar essa reta com os números naturais. Complete as lacunas das retas numéricas abaixo. Se nós temos aqui o 0, depois o 1, qual será o próximo número? Se eu sei que aqui depois vai ser o 3. Então, o próximo número é o 2. Depois vem o 3, depois o 4, depois vem o 5, depois vem o 6, depois vem o 7, depois vem o 8, depois o 9 e depois o 10. Observe que aqui a sequência é de 1 em 1, né? Nesse caso em 1 centímetro. Então, você só vai colocando os números que estão faltando. Veja aqui outro exemplo. Complete a sequência nas retas numéricas abaixo. Nesse caso aqui, nós temos os números e observe que ele está aumentando de 2 em 2. Esse aqui era de 1 em 1. Aqui é de 2 em 2. Ó. 0, 2, 4, 6, 8. Termina no 22. Então, depois do 8 vem quem? O 10, depois o 12, depois o 14, depois o 16, depois o 18 e depois o 20. E, por último, o 22. Essa aqui é a representação de um número natural. Agora nós iremos trabalhar os números decimais e fracionários. Os números decimais e fracionários na reta numérica. Veja alguns exemplos. Nós temos 1,3 ou 1 inteiro e 3 décimos. O número 1,3 está entre o 1 e o 2. Observe que 1,3 ele é maior do que 1 e menor do que 2. Então, dividimos o intervalo da reta entre 1 e 2 em 10 partes iguais e localizamos o terceiro ponto a partir do 1 para a direita, que corresponde a 1,3. Então, observe que temos aqui, já sabemos que o número 1,3 fica entre 1 e o 2. E aí você, como aqui é décimo, é 1 inteiro e 3 décimos, você vai pegar essa parte do 1 até o 2 e vai dividir em 10 partes iguais. Pronto, observa aí. Dividir em 10 partes iguais. E agora, para representar 1,3 é só você contar. Aqui tem 1 e conta 3 décimos. 1, 2, 3. Então, o ponto vai ficar aí, ó. Pronto. Aí é o que corresponde a 1 inteiro e 3 décimos. Aqui nós temos 9 quartos. Como é que eu vou representar esse número numa reta numérica? Primeiro, nós iremos fazer a divisão. 9 dividido para 4. Que vai dar 2. 2 vezes 4 é 8. 9 menos 8 é 1. Então, o resto dessa divisão é 1. Então, aqui agora a gente vai representar essa fração em um número misto. Então, nós temos o 2, que é a parte inteira, que foi o resultado da divisão. O 1, que é o resto, ele fica em cima, que é o numerador. E o divisor vai se tornar aqui o denominador dessa fração.
A fração 9 quartos corresponde ao número misto 2 inteiro e 1 quarto. Portanto, 9 quartos está entre o número 2 e 3. Porque aqui nós temos 2 inteiro e 1 quarto, certo? Então, esse número é maior do que 2 e menor do que 3. Então, dividimos o intervalo da reta entre o 2 e o 3 em 4 partes iguais e localizamos o primeiro ponto a partir do 2 para a direita. Então, observe que eu vou pegar esse número entre o 2 e o 3 e vou dividir em 4 partes. Por que eu vou dividir em 4 partes? Porque a fração que eu tenho aqui é 1 quarto. Então, o denominador aqui é o total de partes que eu vou dividir esse segmento aqui, essa parte aqui, em partes iguais. Nesse caso, eu vou dividir em 4, devido a esse 4 aqui. E agora eu vou representar esse 1 quarto, 2 inteiro e 1 quarto nessa reta. Então, eu já tenho 2 inteiro e agora eu quero 1 quarto. 1 quarto é 1 de 4. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro 1 é esse aqui. Então, aqui é 1 quarto, que vai ser 2 inteiro e 1 quarto, ou 9 quartos.